O Homem do Chapéu, quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, depois do Jornal Regional às 18 e com repetição ao domingo, às 9 da manhã, na Lafões FM. O Homem do Chapéu, com Ismael Souza. Quando somos donos do mundo. Esta semana falo-vos com algum sentimento de tristeza pela humanidade. Em vista a uma idealização de um mundo melhor, cada um de nós tem como tendência o olhar para o próprio umbigo, achando-se sempre cheio de razão e com a intenção de ser mais humano. Mas como diz o tradicional ditado, de boas intenções está o inferno cheio. Foi-me incutido, desde cedo, o sentimento de comunidade em que trabalhamos juntos para uma sociedade melhor do que aquela que diariamente encontramos. Foi-me ensinado que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Mas a cada dia que passa, cada vez mais vejo uma enorme violação da liberdade daquela pessoa que está a nosso lado. Achamos que podemos interferir nas suas vidas com as nossas opiniões e obrigá-los a viver consoante as nossas ideologias e formas de pensar. Quem já me ouviu a relatar a minha história de vida, ouviu-me já dizer que durante vários anos eu não vivi porque senti que andava a viver a vida dos outros. Deixei-me toldar sempre pela forma como os outros queriam que eu vivesse a minha vida, pelos seus ideais e forma de pensar. Isto não é bem visto pela sociedade. Aquilo não deve ser feito porque não é correto. Estas e outras tantas asneiras eu fui ouvindo ao longo dos anos. Queria corresponder ao modelo ideal para que olhassem para mim de forma justa, de forma ideológica. Mas os ídolos são feitos de madeira e pedra, e quem se achar o melhor, considere-se então o mais pequeno de todos. Se existe algo que tem um ciclo vicioso, é o sentimento de deuses, que existe dentro de cada um dos seres humanos. Desde a criação da humanidade que possuímos essa tendência. Criamos leis, muitas vezes, devido ao facto de não gostarmos disto ou daquilo. Fomos, e continuamos a ser, criadores constantes de estereótipos e padrões e interferimos nas vidas daqueles que não são como nós. Quando fui convidado para criar e manter esta rúbrica quinzenal, tinha a perfeita noção de que não poderia estar constantemente a falar sobre a mesma temática, porque isso iria criar algum desconforto aos ouvintes. Tento ir diversificando nos temas que vou explorando, consoante o meu conhecimento e os meus interesses. Mas neste momento, sinto-me na obrigação de voltar a falar sobre uma temática que ainda causa algum desconforto. E se eu tenho um espaço público onde eu posso falar, então tenho de dar uso à minha voz e tentar contrariar os pensamentos que nos são toldados por pessoas da praça pública. Se esses mesmos o podem fazer, porque não posso fazê-lo eu também? Aprendi, nos meus anos de filosofia, sobre a alegoria da caverna. Basicamente, esta alegoria refere-se a um grupo de homens presos numa caverna e condenados a olhar para uma parede, onde viam somente as sombras de quem passava nas suas costas. Então, para aqueles homens, a realidade do mundo era somente as sombras. Se os mesmos fossem confrontados com a verdadeira realidade, nunca a iriam aceitar, porque para eles a existência eram só as sombras. E o porquê de trazer aqui esta alegoria? Bem, a ignorância pode ser uma das armas mais poderosas para manter alguém debaixo de controle. A ignorância leva também ao acérrimo ataque a ideias que são contra aquilo que sempre foram habituados, impedindo-os de abrir novos horizontes.
O ser inteligente e de mente aberta abre novos horizontes e novos conhecimentos. Vivemos numa era em que a informação está à distância de um simples clique. Mas parece-me que a ignorância levou a não se saber fazer esse clique. Então entramos nas modas e nos pensamentos daqueles que gritam bem alto ataques contra minorias. O sentimento de manada não é somente algo de animais irracionais. Os neandertais já andavam assim e hoje, em pleno século XXI, continuamos a ser manadas. Alguém nos tolda o pensamento e nós seguimos que nem cordeirinhos essa mesma ideia. Falou-se várias vezes ao longo destas semanas sobre a transexualidade. E o que é isto? Algo muito simples. A aversão e angústia relativamente ao seu sexo biológico. Voltam os ataques públicos a pessoas LGBT depois de o mês passado celebrarmos a luta diária que temos. Não consigo entender o que tanto mal e tão má impressão fazem as pessoas LGBT que se tenha sempre de andar com eles na praça pública. Ora são os gays, ora as lésbicas, ou no mês seguinte decide-se fazer um ataque livre e sem respeito às pessoas transexuais. Vem-se à praça pública, como alguns pretensos famosos, comentar de forma desenfreada a vida particular de algumas pessoas. Neste caso, pessoas trans. E o pior é que essas mesmas pessoas são pagas para vir a público atacar um nicho ainda tão pequeno, crendo que o podem fazer de forma livre. Mas relembro que é contra os direitos humanos básicos. A falta de originalidade no nosso país é uma coisa vergonhosa. Continuamos a importar tudo aquilo que se faz lá fora, inclusive modas cheias de fobias. Mas a minha grande questão é esta: o que é que nós temos a ver com a vida de outra pessoa? Porque nos achamos livres de comentar e censurar? Ou a fobia é o medo de terem um fraquinho por essa pessoa que nasceu biologicamente homem, mas a sua mente sempre foi a de uma mulher? Incomoda-vos assim tanto? Aqui eu não consigo entender mesmo qual é o problema. Ou a liberdade é só uma coisinha linda que acenamos com bandeiras no ar para nos intitularmos livres, mas estamos mais presos do que um leão dentro de uma jaula. Deixem-se de tretas, de andarem para aqui a apontar dedos e achar que têm o direito a opinar sobre a vida ou sexualidade de alguém. Isto não são coisas que se pegam, não são modas. Em nada, absolutamente nada, isto são modas. Se me dizem, mas cada vez mais se eu falar de alguém trans ou de outra orientação sexual, eu aceito isso, porque felizmente começa a haver espaço para as pessoas serem livres a viverem a sua vida, seja ela emocional, sexual ou de outro carácter. Nunca se esqueçam que somos nós que colocamos as barreiras, somos nós que impedimos tantas coisas boas de acontecerem. Prepararmos o mundo para que o amanhã seja melhor deveria ser o nosso maior propósito, em meio a tanta dor e ódio que vivemos nos dias de hoje. Até breve, o Homem do Chapéu. Eu sou o Ismael e esta hoje é a minha revolta. Que lindo chapéu preto! O Homem do Chapéu, quinzenalmente às quartas-feiras, às 15 horas, depois do Jornal Regional às 18 e com